na qual a gente pode entender pelo menos um pouco das coisas que Deus tem preparado para nós lá em cima e um pouco dos desígnios do que Ele tem colocado para as nossas vidas aqui. E essa escritura é a escritura que é alvo dos nossos estudos nas escolas dominicais. E por isso que a gente estuda a palavra, e a gente tem um momento específico para estudar a palavra. A gente trabalha 1 hora estudando a palavra todo domingo, e trabalhamos estudando a palavra durante a semana, para que no domingo estejamos preparados para estudar a palavra. E se não o fazemos, devíamos fazer, né? Devíamos fazer, né? Isso eu não estou falando de um irmão, mas eu estou muitas vezes me autocriticando também, porque muitas vezes toda a nossa vida, toda a nossa o mundo que a gente vive nos leva a isso. Vamos começar esse culto lendo, e eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, lendo a palavra de Deus, que está nos nossos boletins e se encontra em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Leamos juntos, irmãos. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. João 1:1. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. São 2 textos. Um texto lá do início, mostrando que no início, na criação, era a palavra. E o segundo texto, falando que ela é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado por este dia, obrigado porque a gente pode prestar culto para Ti, obrigado porque a gente pode estar aqui livremente, obrigado porque a gente não é impedido de estar na Sua casa. Eu te peço que isso sempre aconteça no nosso país e que isso possa acontecer naqueles países e com aqueles irmãozinhos que estão reféns, sem a possibilidade de ter acesso à possibilidade de fazer culto e acesso à Tua palavra, Senhor Deus. Que as iniciativas, como aquelas de traduzir para os diversos países a Sua palavra, cheguem a cada um dos indivíduos do mundo, Senhor Deus. Que eles possam ter acesso a essa palavra que é instrumento de correção para as nossas vidas, é instrumento de estímulo para as nossas vidas, é instrumento para a comunhão nossa contigo, Senhor Deus. Que nós possamos continuar tendo essa liberdade, que a gente pode usar, fazer uso dessa liberdade, que muitas vezes a gente deixa de lado. E só vai perceber se um dia a gente não tiver a oportunidade de ler a Sua palavra, Senhor Deus. Move os nossos corações para cada vez termos mais entendimento e buscarmos mais entendimento da Sua palavra para conosco, de forma que a gente possa viver melhor, de acordo com os Seus desígnios. É isso que te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino de número 214. É divina, sábia e pura. Eu gostaria de saber se alguém conhece esse hino 214. Eu queria saber se alguém sabe essa música. Timóteo, por favor, então, vem aqui para cantar. Não, a música é do cantor cristão, provavelmente, nós não confirmamos. No inário está uma música diferente. Eu acho que ninguém conhece. Então nós vamos fazer o seguinte.
Não é essa, não. Eu também pensei que fosse, mas não é. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro os homens vão ler comigo a primeira estrofe, enquanto a Silvinha e o Walter vão tocar. Leamos todos juntos? Está na tela? Então vamos lá. É divina, sábia e pura a palavra do Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor a majestade nesse livro posso achar, fonte viva da verdade, os meus passos vêm guiar. As senhoras. Peraí, vamos mudar a segunda estrofe. Todos juntos, livro santo, verdadeiro, que me ensina o amor de Deus. É precioso companheiro na jornada para os céus. Nele sempre meditando, quero a Cristo obedecer, os pecados evitando, seus ensinos vou viver. Vamos aprender primeiro, depois nós vamos cantar. Agora ficamos assim. Obrigado. Chama os irmãos do momento do louvor. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos nos colocar de pé. Se você não cumprimentou o seu irmão que está ao lado, esse é um momento de dar um bom dia ao seu irmão. Põe para a voltinha. Põe esse. Põe esse aqui. Põe esse depois. Vamos louvar o nome do Senhor com bastante alegria. Como o irmão Marcelo disse, a gente tem a liberdade de louvar o Senhor, de estarmos na igreja, né? Quantos não podem, né, louvar a Deus, tem que louvar escondido, e a gente tem essa liberdade, a gente só tem que agradecer a Deus, né, por isso. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar.
está nosso louvor. Nosso louvor. De novo, hoje estamos. Não está conseguindo colocar? Reunida está vestida o Senhor. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou. Tua alegria está neste lugar. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor. Louvemos ao nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele, é nosso louvor. Nosso todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. O nosso louvor, o nosso louvor. É uma pena que não está conseguindo colocar as músicas. Aqui a música que a gente vai cantar agora é A Minha Esperança Está no Senhor. A gente já cantou essa música e conseguiu, né, colocar, graças a Deus. A nossa esperança está no Senhor a cada momento, né, irmãos? Então vamos louvar com bastante alegria. E essa música tem uma divisão. Primeiro começa as mulheres e A Minha Esperança Está no Senhor repetem os homens. Depois o coro são todos, depois a gente vai inverter. Começam os homens e as mulheres respondem. Vou pôr o microfone para o Valtinho, para ele ajudar. Vamos cantar com bastante alegria, né? E vamos louvar ao Senhor. E eu pedi para o Valtinho ajudar. Então, os homens entram como Valtinho, como Rafael. Vamos cantar bem forte, bem alegre mesmo. A gente está diante do Senhor, né? Ele merece o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor nessa manhã. Está no Senhor, a minha esperança está no Senhor. A vida apresenta motivos para desanimar. Está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar, eu sorri. Esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Agora são os homens que vão começar. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. A minha esperança está no Senhor. De dia ou de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Qualquer
no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Mais uma vez, os homens. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. Está no Senhor. De dia ou de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena A confiar. minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está. A minha esperança está no Senhor. Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, mesmo assentados, nós vamos orar ao Senhor, apresentar as nossas vidas, interceder por aqueles por quem temos orado. Eu estou feliz de ver cada um dos irmãos presentes aqui. Vou pedir que você interceda por alguém em especial. Vamos orar pela mãe Estefânia, que ontem à tarde escorregou, caiu, se machucou um pouquinho e hoje de manhã, com certeza, reclamou, não estava muito bem. Ela bateu a cabeça, mas não foi nada com gravidade, mas já algumas coisas estão incomodando. Nós vamos pedir que Deus tenha cuidado ali do seu organismo, da sua vida, da sua saúde. Vamos pedir que logo ela esteja restaurada e esteja conosco aqui novamente. Vou pedir uma coisa em especial hoje. Enquanto estivermos orando e você colocar a sua vida diante de Deus, também você colocar diante de Deus alguma pessoa, uma intercessão, aqueles nomes. Vou pedir que esse lado aqui ore comigo por aquelas pessoas lá em Xanxerê que sofreram com o tornado e estão passando aquelas dificuldades todas. Nós recebemos um e-mail falando que nosso trabalho batista está lá ajudando a cuidar daquelas pessoas. Então que lá eles tenham recursos e nós vamos recebendo notícias. Se houver oportunidade de ajudarmos também, a igreja com certeza vai se mover para mandar recursos para que a igreja de lá cuide das pessoas. Então vou pedir que enquanto orarmos, esses irmãos aqui orem por aquelas vidas em Xanxerê. E os irmãos desse lado eu vou pedir que orem pelas famílias lá no Nepal, que sofreram aquele terremoto. Muitas e muitas vidas foram ceifadas. Então há muito luto, há muita dor, tristeza. Vamos pedir que nesta hora alguém possa lembrar-se de que há um Deus, de que há uma esperança, que há um Salvador, Cristo Jesus, para que eles sejam alcançados. Então vou pedir que enquanto nós oramos, esses grupos intercedam por essas vidas, além dos outros nomes, da sua própria vida. Nós vamos pedir ao Senhor que haja um cuidado de Deus sobre essas situações no mundo em que vivemos. Tantas coisas acontecendo, um vulcão lá no Chile, tirando as pessoas de suas casas, e nós aqui sofrendo com dengue, sofrendo com assaltos, sofrendo com latrocínios, com violência sem fim.
nós vamos pedir que Deus continue com a sua misericórdia sobre as nossas vidas, que possamos mostrar a luz que há em Cristo Jesus, para que as vidas sejam salvas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nos rendemos a Ti, humildemente buscando ao Senhor neste tempo de oração, como os irmãos fizeram hoje de manhã, chegando cedo ali na capelinha, reunidos, apresentando as suas vidas, apresentando a intercessão, apresentando as súplicas ao Senhor, em gratidão pela vida, pela igreja, pelas famílias. E eu quero agradecer ao Senhor pela Tua igreja, por cada uma das vidas que estão presentes hoje aqui, pelos irmãos que estão ali na internet nos acompanhando. Ó Deus, seja o Teu amor, o Teu cuidado sobre cada uma destas vidas. Pedimos ao Senhor que o Teu amor complete em nossos corações aquilo que o Senhor está fazendo. A obra do Senhor, que é a Tua palavra chegando aos nossos corações, nos norteando, nos dando direções, também nos dando valores para a vida. Em meio a essas tragédias, aqueles náufragos, ó Deus, imigrantes fugindo dos seus países, sendo tomados pelas águas com medo e foram ceifados. Ali no Chile, o vulcão colocando medo nas pessoas também, o terremoto no Nepal, o tornado ali em Xanxerê, tantas coisas, ó Deus, acontecendo, mostrando que o homem depende do Senhor e que sem a Tua presença, sem o Teu amor, as Tuas providências, nós estamos perdidos. A nossa esperança, Senhor, está apenas em Cristo Jesus, como Salvador das nossas vidas, das nossas almas, da nossa eternidade. Nós confiamos no Senhor, e é nessa confiança que nós queremos depositar todas as nossas vidas. Nesta manhã, confiando no Senhor, de que o Senhor cuidará de cada uma daquelas vidas, também apresentamos as nossas vidas aqui a Ti, ó Deus, os nossos familiares, as pessoas que amamos. Apresentamos a irmã Estefânia diante do Senhor, pedindo também que ela sinta lá a consolação do Espírito do Senhor, uma restauração da sua saúde que venha das Tuas mãos poderosas. Pedimos que o Senhor tenha as Tuas ações sobre a vida dela e continue as ações do Senhor sobre aqueles que continuam também esperando no Senhor. Lembramos do seu Etelvino, lembramos da Rose Brancaglione, de outras vidas, ó Deus, o Luciano. Pedimos a intervenção do Senhor sobre cada uma das vidas, para que estejam amparadas por Ti, com os Teus cuidados especiais e amorosos sobre cada um deles. Também, ó Deus, contempla as nossas vidas, as nossas almas, os nossos pecados, para que haja restauração, purificação das nossas vidas, santificação ao Senhor, que haja um comprometimento cada vez maior para pregarmos ardentemente a Tua palavra, com segurança, com firmeza, com entendimento, com argumentação, mas principalmente com o mesmo amor que o Senhor tem por cada uma das vidas. Usa-nos, ó Deus, como servos do Senhor. Por último, ó Deus, apresento as questões estruturais da nossa igreja, as questões burocráticas, documentação. Pedimos que o Senhor nos ajude. Ficamos amarrados a tantas questões. Pedimos que o Senhor nos desprenda, nos liberte para trabalharmos em outras áreas da nossa igreja também e podemos investir nelas. Que o Senhor nos abençoe. Cuida, Deus, de cada uma das nossas vidas, dos planos que nós temos, do nosso trabalho, do que fazemos em conjunto, daquilo que fazemos, cada um nas suas responsabilidades. Mas seja o Teu amor por cada uma das vidas, para que vejam as soluções do Senhor e o Teu amor sendo manifestado em cada um. Assim oramos com fé e gratos ao Senhor, porque grandes milagres do Senhor têm acontecido na nossa vida. Nós estamos alegres e confiantes, desejosos da Tua comunhão, do Teu amor, da Tua palavra sobre as nossas vidas. Abençoa o Teu povo. Oro por eles em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, em nosso boletim tem um trecho de Romanos 14:4. Leiamos juntos esse trecho. No seu boletim.
É Romanos 14, 4. Né? Leamos juntos, irmãos. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedeste das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, 4. Um momento de inspiração musical com o irmão Leandro. E se tudo for real, o que dizem no jornal, só a verdade na ciência, na razão, no que se vê. E o mundo acaba se tornando o que se assiste na TV. Mas eu creio em ti, pela fé vou seguir, esperando aqui a promessa se cumprir. Dá-me um novo coração para que eu possa alcançar a certeza que meus erros irás apagar. Quero me comprometer a te amar e obedecer. Eu espero sua vinda, Senhor. Esta manhã não é fácil explicar, muito menos comprovar, que mesmo Cristo que morreu ressuscitou e vive está. Pois toda a prova que eu possuo minha vida mostrará. Mas eu creio em ti, pela fé vou seguir, esperando aqui a promessa se cumprir. Dá-me um novo coração para que eu possa alcançar a certeza que meus erros irás apagar. Quero me comprometer a te amar e obedecer. Eu espero sua vinda, Senhor. E o céu se abrirá e eu irei encontrar lá no alto a sua glória a me iluminar. Não há outro lugar onde eu queira estar se não for em seus braços, Senhor. Dá-me um novo coração para que eu possa alcançar a certeza que meus erros irás apagar. Quero me comprometer a te amar e obedecer. Eu espero sua vinda, Senhor. Dá-me um novo coração para que eu possa alcançar a certeza que meus erros irás apagar. Quero me comprometer a te amar e obedecer. Eu espero sua vinda, Senhor. Esta manhã, esta manhã, esta manhã.
percebi, fiz uma pequena inversão aí na ordem do nosso culto. Um momento de dedicação de vidas, dízimos e ofertas, o hino de 243 do Inário para o Culto Cristão. Ó Deus, venho te agradecer. Agradeçamos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Este hino está baseado num texto da palavra de Êxodo 35, 29. Assim trouxeram os filhos de Israel uma oferta voluntária ao Senhor. Nós vamos cantar esse cântico 2 vezes, que ele é tão curtinho, então nós vamos cantá-lo 2 vezes. Vamos ficar de pé para louvar ao Senhor. Ó Deus, eu venho te agradecer. Venho te agradecer as bênçãos que sei só de ti, de tudo que tenho que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar e a minha igreja manter. Bênçãos que vêm só de ti, de tudo que tenho que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir. Eu vou pedir para o irmão Paulo nos dirigir em oração, agradecendo os dízimos e ofertas. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, um dia em que podemos vir a esta casa para te adorar, para prestar um culto, para termos comunhão com o teu povo e ouvirmos a tua voz falando aos nossos corações. Também faz parte do nosso culto, Senhor, a oferta voluntária que fazemos nesse instante, que a igreja faz nesse instante, dos seus dízimos e das suas ofertas. Produto do trabalho, produto do suor do seu rosto, e que vem com toda alegria trazer na tua presença, porque sabemos que tudo vem de ti. Nós agradecemos porque tens providenciado todas as coisas para as nossas vidas. Tudo que nós precisamos para o nosso corpo físico, para a nossa saúde mental e também para a nossa vida espiritual. Que possamos continuar crescendo no conhecimento da tua palavra e na vida cristã, sendo bênção para aqueles que nos rodeiam. Obrigado, Senhor, pelos recursos que a igreja depositou no gasofilácio. Dá sabedoria, Senhor, para os líderes da igreja, para que administrem corretamente esses recursos e que o teu nome seja sempre exaltado. Por isso eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Agora teremos a mensagem com o pastor Wagner. Antes só da minha palavra, eu queria que você abrisse o seu boletim aí na parte de dentro, do lado direito, tem agenda, às vezes umas datas especiais, às vezes programações da nossa igreja. E você pode ver aí no dia 9 de maio, pastor Nelson Bomilcar e Confraria das Artes. Nós vamos ter não só a apresentação dele,
mas vamos ter uma palestra com ele. É professor do Wesley na faculdade lá de música, e vai ser uma parte muito especial. E essa palestra das 15h30 até as 18h, sobre a área da música, sobre a área do louvor, a história no Antigo Testamento do louvor, da adoração. Então vai ser algo muito especial, e eu gostaria de contar com a participação de todos os irmãos. Às vezes eu fico um pouco impressionado com algumas músicas que a gente ouve, músicas que deveriam abençoar as nossas vidas. Eu fico muito preocupado porque a gente pensa que está sendo abençoado quando ligamos o nosso rádio numa rádio gospel, né? Vamos dizer assim, uma rádio evangélica, ou colocamos um CD e às vezes aquilo, em vez de nos abençoar, está nos desviando da palavra. E uma das maneiras de conhecermos um pouco mais é quando estudamos sobre isso. E o pastor Nelson Bomilcar vai trazer então essa palestra, e à noite uma apresentação especial. Eu gostaria de contar com a participação de todos os irmãos. Mas como ele vive disso, há um custo a ser coberto. Então eu vou pedir que depois você faça a sua inscrição com o Wesley ou com a Fátima, para que você tenha a sua colaboração para cobrirmos esse custo, para não ficar esse custo diretamente para a igreja. Aí cada um ajuda um pouquinho. É um recurso bem pequenininho. Aquele que não puder pode fazer sua inscrição. Fala com ela, não tem como dar esse recurso, mas aí deixa o seu nome lá e venha nesse dia. Eu vou ficar muito feliz de estarmos todos juntos nesse sábado, dia 9 de maio, com essa participação aqui do pastor Nelson Bomilcar. E hoje às 17h, eu sei que vai ter o chá aí das mulheres, chá de outono, comemorando os aniversários do primeiro quadrimestre. Eu sei porque a minha esposa ontem falou assim, olha, amanhã eu tenho que preparar um negócio lá para levar no chá, né? Então, eu fiquei contente. Então, todas as mulheres estão convidadas para estar no chá hoje, 17h, como essa programação de aniversariantes. Nós vamos estudar a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 12. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre essas interrogações que estão acontecendo aqui, mas eu quero dizer que ontem eu aprendi muito, fui muito abençoado. Nós estivemos juntos aqui no tempo de oração, estivemos desde as 8 da manhã até o meio-dia, e tivemos vários irmãos que passaram, alguns não puderam ficar, mas eu fiquei muito contente, porque alguns, mesmo tendo outros compromissos, passaram aqui antes, oraram um pouquinho com a gente, ficaram, deram um pouquinho da sua comunhão, da sua presença, e depois foram para as suas responsabilidades, se sentindo abençoado e abençoando as nossas vidas. Foi um tempo muito especial, onde nós aprendemos muito. Vários irmãos deixaram um pouquinho da palavra de Deus, e foi um tempo muito, muito bom. Próximo encontro que tivermos de oração, não deixe de registrar na sua agenda a sua participação conosco. Vamos ver algumas interrogações que estão nesse livro de Marcos, que fizeram a Cristo. Em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 13. Vamos ler, o texto diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem,
de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhe: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhes falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amar de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. 3 perguntas, 3 momentos com Jesus. Os 2 primeiros ficaram muito óbvios de que há uma outra intenção. Não havia exatamente uma questão, uma dúvida, não havia um ensinamento sendo procurado. O que havia aqui é uma maneira de tentar colocar Jesus numa situação difícil, fazer com que Jesus não tivesse uma boa resposta, de que Jesus fosse colocado como um falso profeta. Eles não acreditam em Jesus, eles não conseguem ouvir Jesus como sendo Deus, como realmente tendo os ensinos de Deus. E eles acreditam que eles são melhores do que Jesus. Então eles vão armados para pegar Jesus nessas argumentações. E assim nós vemos a primeira pergunta. A primeira pergunta tem uma intenção de ficar bem diante da lei dos homens. E aí, nós devemos pagar tributos ou não pagar tributos? Como ficar bem diante da lei dos homens? E Jesus tem uma sabedoria, Jesus tem um conhecimento, Jesus está percebendo a intenção deles e já pergunta: por que vocês me tentam? A ironia deles se torna uma verdade. A ironia deles é: o Senhor que é dono da verdade, o Senhor que ensina as verdades de Deus, o que tem a dizer sobre isso? Porque agora nós pegamos você. E Jesus fala: é simples, então veja aí a moeda, de quem é a moeda? É de César, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Pronto, Jesus respondeu, calou-lhes a boca, fez com que não tivessem mais argumentos e mostrou que realmente a verdade estava nele. Interessante que eles foram juntos com os herodianos, que eram um partido político onde eles eram ligados a Herodes, e eles então provavelmente já estavam se preparando para tomar uma situação contra Jesus, dependendo da resposta que houvesse. Jesus fala: não, nós não podemos pagar tributo a César, né? Se vamos juntar o dinheiro aqui, como fazem alguns líderes religiosos hoje, manda o dinheiro para cá, né? Então, se Jesus fizesse isso, lá estava um partido herodiano pronto para tomar alguma atitude. Mas Jesus, sendo Deus, sendo sábio e ensinando realmente com a verdade, fez com que eles fossem envergonhados. Com a verdade. Jesus não precisou colocar nenhuma situação, não precisou de nenhum artifício, só precisou da verdade. E colocando a verdade, constrangeu as pessoas. Na segunda questão, agora nós vemos os saduceus, que não acreditam na ressurreição. É um outro grupo de judeus que estão ligados principalmente às atividades no templo. Eles eram muito ali em Jerusalém, estavam muito ligados ao templo, e eles não acreditavam na ressurreição. E agora eles vêm perguntar para Jesus:
como ficar bem diante da lei de Moisés. Então agora não é mais uma questão civil, uma questão da lei. Como ficar bem diante da lei de Moisés? E eles então, ironizando, também dizem: olha, Jesus, depois da ressurreição, como é que vai resolver o problema dos irmãos que todos tiveram a mesma mulher? E Jesus fala: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. A verdade não está em vocês. E aí Jesus lhes ensina novamente e mostra para eles o grande erro que eles estão cometendo de quererem argumentar com Jesus diante da lei sem conhecerem as Escrituras. E o que eles queriam provar é que justamente eles eram conhecedores. Então foram envergonhados também. Situações simples. Jesus, com muita sabedoria, resolve a coisa rapidinho. Quantas vezes nós não sabemos como resolver algumas situações porque nos falta conhecimento da verdade e das Escrituras. Por isso, quando falamos destas coisas, e antes de entrar na terceira questão, quero deixar a minha motivação para os irmãos, para estudarmos a palavra de Deus, para olharmos inclusive para a nossa escola bíblica dominical, que acontece todos os domingos, enquanto Deus nos permitir, todos os anos da sua existência, todas as semanas da sua vida, vai haver um domingo com uma escola bíblica dominical, para que você não possa nunca ser envergonhado, mas conhecer a palavra de Deus, saber explicar para as pessoas, ensiná-las e também ser dirigido por Deus na vontade de Deus. A terceira questão, agora me parece uma questão um pouco mais sincera, não irônica, não exatamente como uma armadilha para pegar Jesus, para constranger Jesus, mas alguém mais sincero, que vai buscar a Jesus, nessa sinceridade, perguntando para Jesus qual é o mandamento mais importante, qual seria o primeiro de todos eles. Jesus, na sua sabedoria, responde simples: o Shema Israel, que é o tema principal de Israel. Deus é o único Deus, e então deve amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, da sua alma, do seu entendimento, das suas forças. E ele já coloca o segundo junto, que é amar o próximo como a ti mesmo. Está simples. Jesus responde o óbvio, e aí ele fala: o Senhor respondeu muito bem, porque era assim que eu entendia. É exatamente isso. Esse é o mandamento mais importante, e o Senhor respondeu certo. Eu achei interessante que esse escriba, por conhecer a lei, ser uma das pessoas que escreve, né? Naquela época não tinha impressora nem computador, né? Então é escrever à mão, e ele é uma das pessoas que escreve por escrever, conhecedor da lei também. E ele diz que Jesus está muito certo, o Senhor está muito certo, era isso mesmo, o Senhor respondeu bem. Só que Jesus responde uma coisa que me surpreende. Ele diz: você está muito perto. Por que Jesus falou você está muito perto? Não é interessante que os três grupos procuraram a Jesus, conhecendo a palavra de Deus, sabendo da palavra de Deus, mas ainda assim não foram aceitos por Jesus como quem pudesse ter realmente um vínculo com Deus, como pessoas que não estavam acertadas com Deus. Os dois primeiros grupos fica muito fácil da gente perceber, porque eles estão contra Jesus, eles estão irônicos e querendo realmente afrontar a Jesus. Mas o terceiro nos dá um entendimento que possa haver uma sinceridade na sua pergunta. E Jesus, então, quando diz que Ele está perto, não significa então que o conhecimento de Deus, ou o conhecimento a respeito de Deus, resolve a questão com Deus. O que fica óbvio nisso? Que Jesus, no primeiro grupo, aquilo que fica óbvio, que Jesus realmente tem a verdade, é Ele que tem a verdade. Ele mostra isso, e na resposta a ironia prova que era a verdade. No segundo grupo, ele prova que conhece a palavra de Deus, e que a palavra de Deus é importante, que nós conheçamos, porque ela se torna a resposta. Inclusive é essa palavra de Deus que Jesus usa quando está sendo tentado no deserto,
para responder ao diabo e às tentações que o diabo coloca. Mas no terceiro grupo, o que é que fica óbvio, irmãos? Fica óbvio que não é só conhecer que precisamos amar a Deus, mas que precisamos amar a Deus. É óbvio, irmãos, que não é só o conhecimento, mas é aplicar isso nas nossas vidas. É tornar isso uma verdade palpável, notória, algo que as pessoas percebam nas nossas vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao Senhor com todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro, é o mais importante. O escriba disse, disso depende de todas as outras coisas. O escriba reconhece isso, mas ele não conseguiu viver. Mas é óbvio que isso é mais importante, mas é óbvio que isso precisa ser vivido. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é que nós amamos? O que é que está no nosso coração? O que é que sai nas nossas conversas mais espontâneas? Isso mostra o nosso amor a Deus. O que é que sai nos nossos dias de dificuldade, nas provas que nós temos? O que é que sai de nós? É aquilo que está cheio no nosso coração. Realmente saem palavras que mostram o quanto amamos a Deus, realmente saem palavras que mostram o quanto Deus se tornou importante para nós. E se semelhante a este primeiro mandamento, o segundo é amar o próximo, o quanto isso está óbvio na nossa vida. Se é óbvio que a segunda coisa mais importante, também precisa ser óbvio que todas as pessoas percebem o quanto amamos as pessoas. É óbvio. Como é simples de olharmos a palavra de Deus, mas como é difícil fazer dela uma verdade. Entendo, irmãos, que alguns princípios do conhecimento de Deus estavam sendo muito falhos para esses escribas, saduceus e fariseus, esses três grupos. Eles tinham a verdade nas suas mãos, mas não tinham a verdade nos seus corações. Estava sempre nos seus olhos, mas não eram capazes de viver a verdade. Eles sabiam argumentar, falar, eles sabiam conduzir as questões, sabiam aparentar, principalmente os fariseus, né? Os fariseus aparentavam muito nas praças, diante das pessoas, os saduceus no templo, mas na verdade não estava aquilo no coração. No coração mesmo estava longe, longe. E Cristo está dizendo, você está muito perto. Você já imaginou? Já imaginou este escriba? O dia que ele se chega lá no inferno, que ele se dá conta da situação, da condenação que estava sobre ele, de o quanto aquilo vai ser pesado para a sua eternidade, do quanto a justiça de Deus, a ira de Deus, que Deus está guardando a sua ira e está dispensando naquele dia final, no julgamento final, sobre aquela vida, e ele poder dizer assim, mas eu estava tão perto, estava ali, eu sabia todas as coisas, eu experimentei as coisas, eu falei com Jesus, mas não entrei no reino de Jesus, não fui capaz de aplicar na minha vida as coisas que eu conhecia, as coisas mais óbvias não foram verdade na minha vida. E aí ele vai estar diante daquela verdade. Jesus ensinou, que as Escrituras falaram, que ele conhecia, mas que ele não deu importância. Diferente, irmãos, daquele que crê em Jesus, que ama a Deus, que entendeu que o óbvio é amar a Deus lá do coração e não só do seu conhecimento. Que amar o próximo não é só cumprimentar, falar bom dia, encontrar-se uma vez por semana, mas é ter um coração disposto mesmo a amar, a conhecer, a experimentar, a viver as qualidades, os defeitos, os problemas, as soluções. Esse é o óbvio. E é óbvio que chegar diante de Deus, reconhecendo que nós somos pecadores, mas sabendo naquele dia o que Cristo fez por nós, é óbvio que nós vamos experimentar uma coisa da qual não merecemos, mas que vai ser muito, muito bom. Que Deus nos abençoe, para que essas coisas tão óbvias não fiquem longe, que não estejamos só perto, mas que tenhamos entrado nesse reino de Deus, que não tenhamos experimentado o amor de Deus na nossa vida apenas, mas possamos experimentar amar a Deus dessa mesma intensidade. Que Ele nos abençoe.
Amém. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir para você ficar em pé mais uma vez. E você de pé, seus olhos fechados, mas que a sua alma esteja prostrada diante de Deus, lá no trono de Deus agora, apresentando-se ao Senhor, sendo bem sincero com Deus, apresentando a sua vida e a sinceridade do seu amor. Quanto você ama Deus de verdade, apresente a Ele isto. Se você o ama muito, apresente esse amor a Deus como uma adoração ao Senhor. Se você ama um pouco, diga a Deus como uma deficiência: Senhor, eu não amo tanto, mas eu preciso amar o Senhor. Se entregue ao Senhor neste momento. Vamos fazer essa oração bem sincera ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai querido, que nos ama tanto, que nos ensina, que nos corrige, que se preocupa conosco, que abre as portas do Teu reino e nos convida a entrar. Tem misericórdia de nós, porque não conseguimos amar ao Senhor como fomos amados por Ti. Tenho, ó Deus, uma impressão de que nunca alcançaremos um amor como o do Senhor. Mas ainda assim, ó Deus, não queremos, nenhum de nós, ter apenas o mesmo amor todos os dias pelo Senhor. Queremos que cada dia amemos mais. Queremos ter essa meta de amar ao Senhor como foi colocado nesse texto, onde não há nada, Deus, que signifique para a nossa vida como o Senhor. Não há nada, Deus, que tome o lugar do Senhor no nosso coração. Que nada, Deus, possa nos impedir de vivermos bem, alegres, contentes, satisfeitos, aproveitar o melhor da vida e ainda da eternidade com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que aprendamos a amar ao Senhor assim. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e que ao estudarmos a Tua palavra tenhamos esse empenho de estudar, de aprender ao Senhor e cultivar desse estudo um amor verdadeiro e sincero. Não nos permita usarmos o conhecimento que temos para nos enganarmos ou para enganarmos outras pessoas, mas ao contrário, que tudo que aprendamos, que tudo que nos apliquemos a conhecer o Senhor se transforme em uma resposta de amor ao Senhor, de dedicação, de santidade ao Senhor, de favor ao próximo, de amor ao próximo, de corresponder às Tuas expectativas e assim de andarmos na Tua bênção, nas alegrias do Senhor, nas provisões do Senhor, que são sempre abundantes, plenas e satisfatórias ao nosso coração. Alcança-nos nisso tudo, abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa escola bíblica dominical, os nossos líderes da escola, os professores, todos sejam alcançados pelo Senhor, na Tua graça, no Teu amor, porque cuidam das nossas vidas, das nossas almas, investem nas nossas vidas para que amemos ao Senhor, para que conheçamos a Ti, não tenhamos dúvidas, para que não andemos no engano, mas na verdade que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa estas vidas, abençoa toda a Tua igreja, para que não ande, ó Deus, fugindo dessas responsabilidades e, ó Deus, não desprezem toda essa estrutura que a igreja tem, da escola, dos professores, das revistas, dos ensinos, mas para que aproveitem e sejam abençoados. Cuida das nossas vidas, cuida da nossa igreja, abençoa os nossos irmãos e nos ensina a amar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Após o pós-lúdio, o irmão Timóteo está com a palavra. Hoje teremos a abertura de escola dominical um pouquinho diferente, em comemoração aí à escola dominical.